Zacarias, capítulo de número 12. Abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 12. Nós começaremos o estudo nesta manhã dos capítulos 12 e 13 do livro do profeta Zacarias. Nós temos percebido que Zacarias, dentre os profetas do Antigo Testamento, está entre aqueles que mais profetizou a respeito do futuro messiânico, da vinda do Messias, e há descrições importantes a respeito da sua obra, em especial de seu sofrimento. Nós temos aprendido que a literatura profética, principalmente quanto ao seu gênero apocalíptico, às vezes nós pensamos que Apocalipse está apenas no último livro da Bíblia, ou Apocalipse, mas na realidade a revelação a respeito das últimas coisas também ela é encontrada em outras partes das Escrituras. No Antigo Testamento, por exemplo, o livro de Zacarias tem nos mostrado isso. E nós encontramos sempre desafios na interpretação. E quando nós tentamos enxergar as profecias apocalípticas, tentando enxergá-las, ou tentamos, ou procuramos enxergá-las através de um microscópio, nós sempre vamos ter dificuldades com a sua precisão. Mas quando nós enxergamos não somente os seus detalhes microscópicos, ou seja, aquilo que é claramente evidente, mas entendemos que as profecias, elas precisam também ser vistas como se estivéssemos contemplando as estrelas com um telescópio. Nós vamos notar que nós podemos definir estrelas, mas não seus detalhes. Nós podemos, com um telescópio, avistar montanhas, mas não definir claramente largura, altura. Nós podemos, com um telescópio, enxergar árvores bem longe de nós, mas nós não sabemos se é uma jaqueira, se é uma mangueira, se é um carvalho, se é um ipê. Então, essa visão que as profecias elas nos apresentam, elas precisam ser analisadas com cuidado, porque nem sempre os detalhes microscópicos eles serão vistos claramente aqui, mas eles nos preparam, como se estivéssemos enxergando além, para um futuro não tão longe, onde, por exemplo, nos evangelhos, a profecia a respeito da crucificação de Jesus, ela se torna mais clara. Ou seja, há uma mensagem já falando a respeito da crucificação do nosso Senhor em Zacarias, mas os detalhes, os passos, a via dolorosa, o sangue derramado, enfim, todos aqueles detalhes microscópicos, eles são vistos mais à frente. Então, assim, nós precisamos ler e estudar Zacarias, contemplando, analisando cuidadosamente esses detalhes, para que a interpretação ela não seja demasiadamente exagerada e ela também não seja negligenciada. Chegamos no capítulo 12. Capítulo 12, então, continua nos ensinando sobre a trajetória do bom pastor. O tema dessa série, capítulo 12 e 13, nós chamamos de o bom pastor traspassado, ou seja, o bom pastor que foi perfurado. Uma ideia, um tema que aponta para a sua crucificação. Eu peço a atenção dos irmãos, eu farei a leitura dos dois capítulos. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para ajudar durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha.
Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte, todas as famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetizava, nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Vamos orar. Senhor, nós te suplicamos, concede-nos a compreensão, o entendimento necessários para prosseguirmos no estudo do livro de Zacarias. São tantos desafios, as dificuldades de interpretação. Permite-nos, ó Deus, enxergar não somente os detalhes das profecias, mas contemplá-las como que se usássemos um telescópio e procurássemos enxergar além. Nós sabemos que tudo aquilo que foi predito ganharia força, perfeita imagem e cumprimento na vida e obra do Messias prometido, Senhor Jesus Cristo. Estas profecias dizem respeito a Ele, Senhor. E nós queremos aprender, mas sabemos que sem Ti não podemos fazer nada. Dá-nos a iluminação, Senhor, necessária. Abre o nosso entendimento, o nosso coração e fala, Senhor, ao Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. As profecias então prosseguem. A ideia, como disse aos irmãos, ela permanece sendo a mesma desde o capítulo de número 9 em diante. São profecias sendo reveladas a respeito da vida e obra do Messias e a razão por que Deus novamente permitiu o povo voltar à terra. Depois de 70 anos de cativeiro, Deus então permite o povo que pertence a Ele voltar à terra, reconstruir os muros, reerguer o templo, para que a chegada do Messias prometido, então,
o Messias tão aguardado, ela fosse preparada, todos os caminhos aplainados. São imagens, são detalhes importantes. E à medida em que o profeta Zacarias ele vai revelando estas coisas, ele vai mostrando através da mensagem que recebeu do Senhor, o traspassamento do Messias, as feridas que ele experimentaria, as marcas que ele carregaria consigo, todas elas apontando para o seu sacrifício. Isso nos faz lembrar, irmãos, que nós não podemos estudar a Bíblia esquecendo que toda a Bíblia, ela diz respeito à aliança. A doutrina da aliança é fundamental para a nossa compreensão de toda a revelação bíblica. Se nós não entendermos o significado das alianças, da aliança de Deus com o seu povo, de que por esta aliança Deus então prepararia o Messias para dar a sua vida por seu povo, nada mais na Bíblia poderá ser então compreendido por nós. Você precisa entender, eu preciso entender a Bíblia e contemplá-la tendo como seu centro de revelação este maravilhoso plano de redenção. Cristo sendo o centro, Cristo sendo o todo da Escritura e a história da salvação sendo revelada para o povo de Deus. Israel naqueles dias, mas a igreja do Senhor nos tempos futuros. Israel não distinto da igreja, mas sendo a igreja no deserto, como mesmo o apóstolo Paulo chamou, que prepararia o caminho do Senhor, que tornaria o seu Israel muito maior do que a limitação de uma faixa de terra, a limitação de uma raça, de um povo, mas o evangelho que alcançaria todas as nações. Nós precisamos entender a Bíblia dessa forma. Se nós não enxergarmos assim, essas profecias elas não farão sentido para nós hoje. Nós iremos desprezá-las, nós iremos apenas estudá-las tecnicamente, teoricamente. Elas não trarão nada para nós, nenhum sentido. Mas quando nós enxergamos o maravilhoso plano de Deus, a fidelidade que Ele mesmo demonstra na aliança que fez com o seu povo, então a história muda. Nós entendemos de fato o verdadeiro significado e mensagem da Bíblia. Capítulo 12, olhem novamente comigo. O Senhor, Ele vai revelar-se ainda mais para o seu povo. Percebam que a ênfase principal nos versículos iniciais, os versículos de 1 a 9, a ênfase não estava na cidade de Jerusalém, não estava em Judá como aquela tribo tão destacada pelo Senhor, ou mesmo os judeus como um todo. A ênfase é colocada sempre em Deus e sua fidelidade, em Deus e a sua aliança, em Deus e o seu propósito de cumprir tudo aquilo que havia dito. Percebam, ele está mostrando e ele está lembrando ao profeta e a toda a nação que ele ainda continuava sendo o Senhor. O Senhor ainda é o Senhor. É o que ele começa a revelar inicialmente nos versículos de 1 a 9. O profeta, ele começa a descrever aquilo que ele recebe de Deus e Deus afirma: eu ainda sou o Senhor. Eu revelo o meu poder, eu revelo a minha fidelidade, eu revelo o meu propósito, eu vou cumprir aquilo que disse. Esta é uma verdade gloriosa, é uma lição vital para nós ainda hoje. Às vezes nós nos dirigimos à igreja e por vezes nós nos aproximamos da casa de Deus sem essa visão. Perdemos esta visão do Senhor, assim como os judeus no passado, nós nos esquecemos de meditar na glória e grandeza do Senhor e nos esquecemos da maneira como Ele se revelou, a maneira como Ele se apresenta nas Escrituras. Ele continua sendo Deus. O povo havia sido derrotado, mas Ele reergue ou soergue o povo e diz: marchem, porque eu não mudei, nunca mudarei. Olhem novamente comigo, o Senhor começa lembrando, versículo de número 1, esta preciosa verdade: eu ainda sou o Senhor. Vamos ler juntos o versículo de número 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Vamos lembrar um pouco aqui. O que é que incomodava aqueles reformadores, os reconstrutores da cidade de Jerusalém? Muitas coisas. Eles tinham medo
do ataque inimigo, eles tinham medo de fracassar, eles tinham medo de que os recursos e a força que eles tinham falhassem, eles tinham medo exagerado de tudo e de todos. Como é que o Senhor então se revela? Como é que ele começa a se revelar? É um ponto importante, lembrando de seu próprio poder. Ele diz: fala o Senhor. Olhem só a descrição do poder de Deus. Primeiro ele se revela, revela esse poder, melhor dizendo, através da apresentação de seu nome. Fala Yahvé, o autossuficiente, o autoexistente, o Senhor de toda a terra, quem está falando com vocês, quem está pronunciando uma sentença contra vocês. E esta palavra, ela traz a ideia de uma palavra pesada, ou seja, grave. Quem está falando tudo isso é o Senhor. O que é que ele então diz? Lembrando ao povo a respeito do seu poder. Ele estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Ele lembra a todos aqueles que podem ouvi-lo, que quando nós estamos diante do Senhor, não podemos perder essa visão a seu respeito. Que visão é esta? A visão de que Ele é o Senhor da criação. Não é esta oração que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor cumpre o seu propósito e Ele liberta os apóstolos que foram encarcerados por pregar o Evangelho. Que oração é feita ali? Eu preciso lembrar com vocês, vamos lá para o livro de Atos. Só para usar um exemplo, dentre tantos outros que nós temos na Bíblia, de que é assim que Deus, que sempre se revelou ao povo, ensina a igreja a enxergá-lo, e a maneira como nós vemos a Deus vai influenciar a forma como nós oramos, como nós nos comportamos diante dos nossos próprios medos, dos nossos próprios desafios. Deus nos lembra sempre do seu poder divino. Atos 4, capítulo 4, a partir do versículo de número 23. Esta é uma verdade, irmãos, profunda e que precisamos pensar sempre. Veja que os primeiros crentes incentivados à oração, depois que os apóstolos são soltos, eles oram contemplando o poder de Deus na criação. A partir do versículo de número 23, eu peço a atenção de vocês, eu vou ler até o versículo 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, a igreja, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A ideia do levantar a oração unânime não quer dizer que todo mundo começou a orar ao mesmo tempo, aí ninguém entende nada. Mas é aquela ideia da representação. Ou seja, Tiago orou aqui no início do culto, ele foi convidado à oração. Quando Tiago ora, ou quando qualquer outro irmão ora, erguendo mãos santas ao Senhor, e a igreja no final diz amém, esta oração é unânime. Há uma representação, então a igreja ora, levanta a voz a Deus unânime, e o que diz? Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Vejam, a oração é unânime, a oração remete ao Deus Criador e ela também revela o seu propósito redentor. A oração, então, ela é preenchida com o conhecimento da igreja a respeito de Deus. E onde é que nós conhecemos a Deus? De uma forma especial, em sua própria palavra. Ele cita o Salmo 2. Porque, versículo 27, verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste,
Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O Senhor ainda é Senhor. Israel voltou para a terra nos dias de Zacarias, precisou do trabalho profético, da mensagem dos profetas para vencer os seus medos, para olharem para frente, para não desistirem do propósito porque foram chamados. Não é assim que acontece com a igreja ainda hoje. Você se assenta e ouve, e se aquilo que você ouve não se torna experimental, não valerá de nada para você no dia a dia, durante a semana, nos enfrentamentos que você tem, na própria luta que você trava consigo mesmo, porque o seu velho homem precisa ser morto e o novo homem precisa viver para Cristo. Essas gloriosas verdades, então, irmãos, elas nos fazem lembrar que nada foge ao propósito predeterminado de Deus. Agora leiam comigo dos versículos 29 a 31. Vamos lá. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você pode orar em casa, você pode orar com a sua família, mas se você é negligente quanto à reunião de oração, você não entendeu o Atos 4, não entendeu. Congregar-se é necessário. Orar unanimemente e clamar ao Senhor é necessário. Reafirmarmos esta gloriosa verdade em testemunho de fé é uma necessidade da igreja. Quando nós não nos congregamos, e me permitam aqui a mesma ilustração usada ontem na reunião para casais. Quando nós não nos congregamos, é semelhante a nós cortarmos o nosso próprio dedo, a nossa própria mão, lançá-la fora e dizer viva sem o corpo. Não vive, morre. Porque o corpo precisa estar junto, unido. Cada parte específica, quer seja mais importante ou menos importante, aos olhos de Deus tem valor. E isso diz respeito também, irmãos, à necessidade urgente quanto à oração. Veja que o povo estava unido em um momento necessário, em que a igreja precisava reconhecer, fortalecer a sua fé, lembrando sempre a verdade que estava revelada: o Senhor ainda é Senhor. Como é que nós podemos fazer isso se nós passamos boa parte da semana longe uns dos outros? Nós temos tão poucas reuniões, mas nós não nos dedicamos como deveríamos. Eu vou lembrar novamente aqui a vocês, a gente só se reúne aos domingos. Algumas reuniões específicas nós temos, mas as reuniões de quarta-feira, elas têm uma frequência muito baixa. E eu sei que a maioria de nós poderia, pelo menos, dedicar 2 quartas-feiras no mês. Seria bom que você viesse todas, que fizesse parte regular da sua agenda. Se você é uma senhora, seu marido não pode vir, venha, traga seus filhos, porque eu garanto a você que a gente só sai daqui quando a senhora entrar no carro e for embora. Ninguém vai deixar aí sozinha se o medo é do perigo do centro da cidade. Mas venha orar, venha e clame em favor de seus filhos. Venha você que é líder de família, chefie, lidere a sua casa, ainda que seja difícil, pode ser que você não tenha condição nenhuma. Mas eu sei que tem gente que agenda atividade justamente na quarta-feira, no horário da oração. É um curso de línguas, é um curso profissionalizante, é a malhação, né, pastor, que eu tenho que me cuidar, né? Mas você poderia botar em outro dia, para não deixar de vir para a reunião de oração. Porque o que é que nós fazemos numa reunião de oração? É este clamor unânime para que o Senhor, que continua sendo ainda Senhor, fortaleça a nossa fé, a nossa alma, o nosso espírito,
e nos faça lembrar aquilo que por vezes facilmente nós nos esquecemos. O que nos incomoda é o mesmo medo que os israelitas experimentaram quando tiveram o desafio dado pelo Senhor de reconstruírem um templo. E por que isso acontece? Voltem para Zacarias comigo, capítulo 12, porque nós nos esquecemos quem é o nosso Senhor, nós nos esquecemos que Ele estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele, ou seja, Ele governa tudo, tudo. Você pode até ter o seu filho pequenininho, tem dificuldade, dorme mais cedo, mas na quarta você ensina a ele que ele dorme um pouco mais tarde. Se ele vai ficar cansado, se ele vai dormir no seu braço, ele vai crescer aprendendo isso. Eu cresci na igreja, ali juntamente com meus pais e meus irmãos orando. Irmãos, sejamos honestos, nós presbiterianos gostamos de valorizar a doutrina. Gostamos de dizer que conhecemos doutrina, que sabemos a Bíblia, que sabemos as doutrinas fundamentais, mas erramos profundamente em um aspecto que a doutrina provoca. Eu conheço doutrina e devo fazer algo com essa doutrina. Ela deve me levar à prática. Ela diz que eu devo orar, como eu devo orar, e se eu não oro, eu falho. Então não adianta dizer que eu sei tanto, se eu não busco olhar para o que a Escritura me diz e fala, o Senhor ainda é Senhor. Sequência, Ele também é aquele que realiza seus propósitos. Segundo lugar, Deus realiza seus propósitos. Vamos ler juntos Zacarias 12, de 2 a 5. Vamos lá. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para ajudar durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos, e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então, os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. É uma pergunta curiosa que nós precisamos aqui tentar responder. Muitos comentaristas lutam em saber se esta parte da profecia, ela se refere a Jerusalém, se refere a Judá, se ela já foi cumprida, se ela ainda data a um evento futuro, por exemplo, na consumação dos séculos, se ela é uma referência a um tempo futuro de guerra, a um despertamento entre os judeus. Então, existem muitas dúvidas a respeito disso. A grande questão é que nós precisamos olhar, lembrem-se, com o microscópio e o telescópio da interpretação bíblica, da hermenêutica bíblica. E há pontos fortes e fracos em toda a tentativa de entender detalhes desta profecia. Mas percebam que se nós enxergamos o contexto de que nós estamos vendo, a direção continua apontando para aquela luta, aquele medo que eles tinham de reconstruir o templo, de reedificar a cidade de Jerusalém. Eles não tinham defesas, eles não tinham garantias, não tinha nada palpável, algo que eles pudessem tocar. E Deus então os desafia a não viver por vista, mas pela fé. Eles só tinham promessas. Mas é justamente sob estas promessas, ou sobre estas promessas, que eles deveriam descansar, repousar. Era o que Deus queria deles. Eles tinham tanto tempo, gastado tanto tempo confiados em seus braços. Eles viveram muito tempo assim. Mas neste momento, onde os temores estavam tomando seus corações, Deus estava ensinando-os a confiar somente nele. Por quê? Porque ele estava descrevendo a realização de seus propósitos. Vocês leram comigo, vejam os detalhes. Os detalhes são maravilhosos. Eis que eu farei, versículo 2, de Jerusalém, um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para ajudar durante o sítio contra Jerusalém.
Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada. Versículo 4, naquele dia ferirei de espanto a todos os cavalos e os seus cavaleiros de loucura serão tomados. Eu abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos, ou seja, eu vou soerguer novamente vocês com triunfo e vitória. A ideia, a mensagem era que em uma situação onde eles não podiam ter nada palpável, material, para se apegar, eles estavam sendo desafiados a confiarem novamente nas promessas de Deus. Há uma lição para nós aqui muito difícil de aprender, porque muitas vezes agimos como os judeus, movidos por circunstâncias, influenciados pela carne, e quando somos então convocados a confiar no Senhor, esta prova é difícil para nós, porque nós não estamos exercitando isso. As promessas de Deus, elas se apresentam através da palavra, da profecia, e o desafio é: confiem em mim, diz o Senhor, confiem em mim. Em toda e qualquer circunstância, vocês precisam confiar em mim. Os discípulos foram desafiados pelo Senhor Jesus a descansarem nele, no propósito e missão que ele havia revelado. Mas, em momentos específicos, eles tentaram agir a seu próprio modo, da sua própria forma. Pedro saca a espada e tenta proteger o Senhor então pega a orelha do servo do templo que foi cortada e coloca novamente no lugar. Estava ensinando a Pedro: não é do seu modo, é do meu modo. Ninguém vai me prender por força, eu vou me entregar. É difícil para nós, irmãos. Prova difícil para nós é confiar e fazer aquilo que Deus nos manda. Mas o problema é: nós somos facilmente movidos por circunstâncias, influenciados pela carne. Será que Deus deixou de ser Deus? Será que o Senhor ainda não é o Senhor? Ele continua sendo o mesmo. E por isso, ele vai mostrar finalmente, versículos de 6 a 9, a sua iniciativa para com o seu povo. A expressão naquele dia, a partir do versículo 6, ela se refere a uma época da vida do povo, não a um único dia. É a revelação da história da salvação, da promessa de Deus, do desdobramento de seus propósitos, da certeza que eles deveriam ter de que Deus sempre tomou a iniciativa desde o estabelecimento da aliança. Ele passou sozinho entre os animais cortados e ele consumiu todo aquele sacrifício, afirmando que se ele falhasse, ele deveria morrer, mas ele jamais falharia. Quando o homem falha e quebra o pacto, ele assume todo o custo, entregando o seu próprio filho para que passasse por nós. É o sentido real, verdadeiro, perfeito, completo da Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. A passagem no passado era a figura de uma passagem perfeita, completa, universal. Cristo alcançaria povos e nações, e através da sua obra, passando por cima deles, os cobriria. E estes jamais seriam destruídos, mas preservados e salvos. O que nós vemos aqui no final, versículos de 6 a 9, diz: naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Nós temos aqui então uma mensagem gloriosa. A primeira delas, Deus mostra que a iniciativa começa nele, ele inicia
este propósito de cumprir a sua aliança com um povo que tinha desafiado, que tinha sido rebelde para com ele. Então, mais uma vez, a ênfase repousa sobre a misericórdia de Deus sempre. Quando Jeremias lamenta a queda de Jerusalém, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas jamais têm fim. Porque grande é a sua fidelidade, as misericórdias do Senhor, elas jamais acabam. Segundo lugar, Deus escolhe pessoas específicas para que, pelo menos, o seu propósito seja estabelecido, ou para que o seu propósito seja cumprido. Ele toma pessoas específicas e ele faz isso. Nós temos aqui uma sugestão importante, apropriada a respeito da doutrina da eleição. Há uma metáfora aqui a respeito disso. Ele coloca os homens, ele escolhe os chefes, ele os estabelece. Ainda que tentemos contrariar toda esta verdade, nenhum homem está em pé de igualdade com Deus ou em uma situação confortável para dizer eu mereço. Na realidade, todos estão em uma situação que, quando têm conhecimento da verdade, eles afirmam: eu não mereço nada. Deus, então, ele escolhe pessoas específicas, ele mostra a sua misericórdia, tomando a iniciativa em salvá-los, e essa graça maravilhosa de Deus, ela não está de acordo com a posição do homem nesta vida. Vejam só que interessante o versículo de número 8. O versículo de número 8 diz: naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. Versículo 7 já havia nos dito: ele salvará primeiramente as tendas de Judá, ou seja, eleição, escolha, por graça. A sua iniciativa prossegue no versículo 8, naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. Até mesmo o fraco iria prosperar sobre a graça de Deus, sobre a graça do Senhor. A eleição graciosa de Deus, ela não está de acordo com a sua posição ou com a minha posição nesta vida. Se você é melhor do que o outro, se você é mais santo do que o outro, se você faz parte de um povo, ou se a sua cor é branca e a minha cor é negra, não. Independe disso. A expressão é muito bonita, no versículo 8, e o mais fraco dentre eles será como Davi, uma referência à casa que foi escolhida, de onde descenderia a raiz de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Finalmente, a eleição também nos ensina, ela distingue o povo de Deus do resto do mundo. Versículo 9, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Se Deus é por nós, nos diz o apóstolo Paulo, quem será contra nós? Se Deus escolhe para si um povo, Israel, nação, igreja na antiga aliança, a igreja de Cristo agora completa na nova aliança, não somente formada de judeus, mas também de gregos, uma referência às outras nações. Se Ele mesmo escolhe, se Ele mesmo toma a iniciativa de salvar, se Ele mesmo prover um redentor, se Ele mesmo faz com que nada possa nos separar de seu amor, quem pode ser contra nós? A grande verdade é que nós não entendemos perfeitamente esta gloriosa verdade e, portanto, nós não aplicamos na hora certa. E aí nós murmuramos de tudo, nós reclamamos da vida, nós temos medo de tudo. Quando a Escritura nos diz que nós deveríamos ser assim como aqueles bravos generais que iam à frente de seus exércitos. A história narra um general na Segunda Guerra Mundial que ele se destacava pelo seu comando, porque ele ia à frente da sua infantaria, e uma das suas observações é que ele tinha clara certeza de que ele soberanamente era guardado pelo Senhor, e ele só morreria quando Deus quisesse que ele morresse, era imprudência não.
Ele se protegia, ele lutava, ele guerreava, mas ele não se acovardava, ele não tinha medos, mas vencia os seus medos confiando naquele que governa tudo e todos. A falta de compreensão, absorção, de experimentação desta doutrina faz com que as circunstâncias da vida, irmãos, elas se tornem muito maiores, ou muito mais absurdas do que nós podemos imaginar, quando Deus se revela como aquele que até mesmo formou o espírito do homem dentro dele. Ou seja, total dependência. Estudávamos ou meditávamos sobre o Salmo 104, quarta-feira passada, e lembrávamos juntos desse poder criativo de Deus e também da sua providência sustentadora. Ele dá fôlego aos animais e no momento certo ele retira este fôlego. Ele faz assim com os homens também. Ele os sustenta. E todos nós aqui permanecemos de pé porque aquele que formou tudo e fundou a terra, ele formou o espírito do homem dentro dele. E para o seu povo, ele proveu um redentor e um salvador maravilhoso. De modo que, irmãos, essa graça maravilhosa que nos foi dada, ela traz efeitos, resultados importantes, mas que nós vamos deixar para estudar no próximo domingo, que será a sequência de Zacarias 12, mas não nos esqueçamos daquilo que aprendemos hoje. O Senhor ainda é Senhor, Ele revela em sua palavra o seu divino poder, e como nós vimos, finalmente, Ele sempre toma a dianteira da história. A iniciativa sempre é dele. Para com o seu povo, ele sempre agiu em favor da sua igreja e ele jamais irá falhar quanto ao seu propósito e à sua promessa. Vamos orar a Deus. Senhor, te bendizemos e louvamos o teu nome por tua palavra. A tua palavra é gloriosa, ela nos instrui, ela nos dá direção, ela nos convoca, Senhor, a uma séria reflexão, porque o fato, Senhor, é que muitas vezes nos encontramos como os israelitas. Os medos são maiores do que o Senhor para nós, as circunstâncias da vida, elas são terrivelmente grandes e nós nos esquecemos que nada é maior do que o Senhor, que ainda permanece reinando, que reinará para todo sempre. Dá-nos, ó Deus, a graça de contemplarmos o teu poder revelado na Escritura, que experimentamos em nossa alma, que enxergamos na obra criada do Senhor que estendeu o céu, que fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Dá-nos, ó Senhor, a graça de entendermos e glorificarmos o teu nome, porque a tua iniciativa em nos salvar, ela se baseia nesta eleição graciosa, em sua misericórdia, que se renova a cada manhã, e eis a razão porque não somos consumidos por tua ira, porque o verdadeiro sentido da Páscoa, desta passagem redentora, a obra salvadora de Jesus Cristo passou sobre nós, e nós aqui estamos, e somos desafiados, ó Deus, a viver confiados e descansando nestas promessas. Não permitas, ó Senhor, que sejamos negligentes e rejeitemos aquilo que deve ser mais importante. Não permitas, ó Senhor, que enfraqueçamos, porque facilmente esquecemos aquilo que nos sustenta e aquilo que nos faz enxergar além, e a colocar estes telescópios que nos fazem ver e enxergar tão longe aquilo que os homens não podem enxergar, porque são dádivas do teu Espírito, iluminar a nossa mente e coração e nos permitir ver estas profecias e encontrá-las todas elas cumpridas em Cristo. Aquele que morreu por nós, ressuscitou por nós, está sentado à tua destra intercedendo por nós e voltará para nos resgatar e reinará para todos sempre. Abençoa, Senhor Deus, a nós. Tem misericórdia do seu povo.
e continua a trabalhar em nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.